E a dica de leitura de hoje é esse livrinho espetacular aqui, chamado O Leviatã, ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil, de Thomas Hobbes. A edição que eu tenho aqui é da coleção Os Pensadores, né? Por isso o título do livro não está na capa, está só o nome do autor, Thomas Hobbes. Normalmente esse aqui não é um livro de história, mas é um documento histórico e é um livro que fala sobre determinados elementos que são base do pensamento histórico. Então lá, Thomas Hobbes é um pensador do iluminismo, né? Um dos chamados contratualistas, né? Um dos caras que parou para pensar como é que funciona o Estado e como é que funciona o tal do contrato social. E aí a dica de leitura aí sobre o Thomas Hobbes foi escolhido, foi selecionado somente pela analogia que ele constrói, né? Que, inclusive é o que dá o título do livro dele, O Leviatã. Bom, vamos lá, né? Deixa eu explicar o que é esse título para a gente poder entender o que é o livro. O Thomas Hobbes tirou esse título, O Leviatã, de um personagem bíblico, né? Mas que não é uma pessoa, é um personagem mitológico bíblico, é um monstro marinho, né? Que foi tirado ali da história do profeta Jonas, né? Se você teve ali alguma educação cristã dentro de casa, né, que leu ali os livros proféticos, ou conhece algumas das historinhas aí do Antigo Testamento da Bíblia, deve ter ouvido falar do profeta Jonas, né? Deve ter ouvido falar da história de Jonas e a baleia, né? Que não é exatamente uma baleia, tá? Na verdade é um monstro marinho chamado de Leviatã. Pois é, na historinha de Jonas e a baleia aparecem três personagens fundamentais, que é o que o Thomas Hobbes vai utilizar para explicar a noção dele de Estado e de contrato social. Quem são esses três personagens? Deus, Jonas e o Leviatã. Eis que Jonas era um profeta e Deus dá uma ordem para ele: vá pregar a minha palavra em Nínive. Nínive, capital do Império Assírio, né? Assírio, povinho sangue nos olhos, né? População assim bastante guerreira, que promoveu bastantes estragos, escravizou um bando de povos, né? E Jonas faz o quê? Tá doido, Deus? Encarar Assírio? Nem a pau, tô fora. Catou um barco e fugiu. Deus ficou pau da vida com Jonas, mandou uma tempestade, quase fez naufragar o navio. A tripulação do navio ficou extremamente assustada, tentou descobrir o que tinha de errado para Deus estar enviando aquela tempestade e encontrou Jonas de penetra no navio. Cataram Jonas, jogaram no mar, parou a tempestade, beleza, era isso, o navio seguiu viagem, né? E Jonas está lá no meio do mar, né, achando que vai se afogar. Então aparece uma coisa pior, o Leviatã, um monstro marinho que vai lá, engole ele, nada de Nínive e vomita Jonas no mar, né? O que são esses três personagens da historinha, né? Jonas é você, o cidadão, o cara que tem deveres e direitos, né? O cara que faz com que a sociedade funcione, justamente porque ele é um membro ativo dentro da sociedade, né? Deus, que no caso é o Estado, uma força acima dos homens, uma força justa e uma força que tem um direcionamento para qual é o desenvolvimento da sociedade. E por fim, o Leviatã. O Leviatã, que é um monstro que trabalha para o Estado, né? Quem que é o monstro que trabalha para o Estado? São as forças de opressão, né? Como assim forças de opressão? Qualquer instrumento, qualquer parte da burocracia do Estado, né, que sirva para conter o homem e evitar com que ele pise fora da linha, né? A gente pode chamar o Leviatã de fiscal do imposto de renda, a gente pode chamar o Leviatã de policial militar, a gente pode chamar o Leviatã de cobrador de impostos, sei lá, né? Então qualquer parte do aparelho burocrático do Estado que sirva para manter a ordem, que sirva para fazer com que as pessoas cumpram as regras, né? Então, aproveitando desses três personagens, é que o Hobbes, dentro do livro dele, vai dar as noções de o que é o Estado, o que é o cidadão, qual é o papel do Estado, qual que é o papel do cidadão, como o Estado usa desse aparelho
opressivo, né, desse aparelho de contenção, para fazer com que o cidadão permaneça na linha. E ele explica por que o cidadão permanecer na linha é fundamental para a coletividade. Se cada um seguir a sua individualidade, o ser humano vai se destruir. O homem é o lobo do homem, né? Se o homem for deixado em plena liberdade, ele vai acabar com a sociedade. E lá em O Leviatã, Thomas Hobbes descreve isso muito bem. E aí, curtiu a dica de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo, não curtiu, não curtiu, vai lá embaixo, não discutir. Essa é a partida do Suetônio, eu sou o professor Fábio, e você, meu nego, você deveria estar lendo um bom livro.